E nessa edição, vamos retomar um assunto que noticiamos no início da semana sobre o potencial de crescimento da produção de etanol de milho no Brasil, que já responde por 30% da produção nacional de biocombustíveis. E para conversar sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio Renato Teixeira, diretor de comunicação e marketing da Impasa, que é atualmente a maior produtora de etanol de milho da América Latina. Renato, bem-vindo, obrigada pela participação. E eu quero também saber se a gente vai... como que a gente vai ter o mercado de etanol de milho explodindo aí no Brasil e como que a Impasa entra nisso? Como estão os negócios? Obrigada, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Esse, sem dúvida, é um tema importante hoje no Brasil, né? O etanol de milho vem crescendo ano a ano. A própria Impasa, a gente vem crescendo 50% ao ano. É uma empresa relativamente nova, né? Uma empresa que está no Brasil há 7 anos. Começamos as operações em 2019 em Sinop, no Mato Grosso. E estamos chegando agora na nossa 6ª usina aqui no Brasil. A gente começa a operação agora, nas próximas semanas, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Estamos falando de um investimento, desde que a gente chegou no Brasil, de mais de 15 bilhões de reais e prevendo mais 7 bilhões de reais esse ano. São novas unidades que a gente vai abrir e, sem dúvida, acho que é um grande momento do setor. O etanol de milho, ele chega para complementar a oferta brasileira de etanol, que é um combustível sustentável, que tem uma grande oportunidade ainda de demanda no Brasil e também no mundo. A gente vê umas imagens aí sobre o milho, né, a colheita de milho, e a gente fica pensando, né, o milho não é mais só commodity, mas o milho é aí um motivador de descarbonização. Explica para a gente com essa relação do etanol de milho, do investimento nesse tipo de negócio e a descarbonização. Esse é um bom. O etanol de milho, acho que ele abriu um outro caminho na agricultura brasileira, né? O Brasil tem a grande vantagem de poder ter 2 safras no mesmo ano. Então, o produtor ele consegue produzir soja, por exemplo, durante o verão. Na sequência, ele produz o milho. Então, o etanol de milho abriu essa possibilidade de um novo uso, não só como commodity, né? Ele passou a ser um grande produto de produção brasileira. E, sem dúvida, ele abre outras portas para o negócio no Brasil. O etanol de milho, assim como o etanol de cana, ele é um produto extremamente sustentável, que está pronto para ser usado nesse processo de descarbonização do mundo. O mundo precisa se descarbonizar, né? Vários setores estão buscando isso, nos Estados Unidos, na Europa. Então, estamos falando do setor de aviação, com combustível sustentável de aviação, o SAF, mas também, talvez, a maior demanda que vai vir vem do setor marítimo, que tem um objetivo muito agressivo de descarbonização para os próximos anos. E a gente acredita que o etanol ele pode ser uma grande ferramenta, um grande instrumento de descarbonização. É uma tecnologia que já está pronta, usada no Brasil há 50 anos nos nossos veículos leves, está desenvolvida, está testada, temos grande volume. Temos uma grande possibilidade de crescimento da produção no Brasil ainda, né? O milho safrinha usado para etanol ainda é um percentual muito baixo dentro da produção total de milho. Então, acho que ele abre uma outra possibilidade para a economia brasileira. Quando a gente fala de investimentos, tem muita gente que nos acompanha que está fazendo investimento nesse setor, Renato. Como que é para a empresa, o ritmo de crescimento, para quem está, de fato, enxergando etanol de milho como ativo financeiro também? O etanol de milho, como eu falei, ele ainda tem uma grande oportunidade de demanda futura, né? Que essa demanda ainda precisa ser destravada, por exemplo, do setor marítimo. A Impasa vem investindo bastante, a gente está com 3 plantas ao mesmo tempo, simultâneas em construção. Então, ao mesmo tempo que a gente abre a 6ª usina agora em Luiz Eduardo Magalhães, nas próximas semanas, a gente está com uma usina em construção em Goiás, então, que é também uma outra área produtora de milho muito importante. E mais duas operações no Mato Grosso, uma em Rondonópolis e a outra, estamos expandindo a nossa produção em Nova Mutum. Então, a gente acredita muito nesse mercado, a gente acredita que essa demanda vai vir no futuro próximo. Tem muitas discussões acontecendo, por exemplo, hoje em Londres está acontecendo uma discussão lá na Organização Internacional do Setor Marítimo, na IMO, está acontecendo hoje em Londres, então tem muita discussão em cima de biocombustíveis. Então, acho que o Brasil ele tem essa possibilidade de ser um grande protagonista global do assunto. E além do Brasil, a gente sempre fica curioso em relação aos concorrentes. A Impasa está na América Latina. Quais são outros players aqui no nosso continente ou até no mundo que têm se destacado com o etanol de milho? Eu sei que o volume é diferente do Brasil e capacidade também, mas dá para a gente falar desses concorrentes ou
entrantes no mercado? Acho que assim, né? Hoje o etanol de milho, os Estados Unidos são o maior produtor de etanol do mundo, né? Eles produzem o dobro do que o Brasil produz de etanol, eles já estão nesse segmento há bastante tempo. Assim como a gente está com a cana aqui há 50 anos no Brasil, os Estados Unidos começaram com milho, então eles são o maior player global. Mas depois dos Estados Unidos, nós somos o segundo maior player. Então, e a Enpasa se orgulha de ser a segunda maior empresa de etanol do mundo. Então, acho que o Brasil, de novo, ele tem uma grande ainda oportunidade, tem muita área para crescer, tem muita área para ter milho safrinha. Esse é um discurso, é um tema que a gente tem levado para o mundo inteiro, porque essa possibilidade de se fazer milho na safrinha no Brasil traz um tema de sustentabilidade muito importante para o setor. E a gente precisa mostrar para o mundo que o etanol brasileiro e também o etanol de milho brasileiro é uma ferramenta sustentável para a descarbonização global. Então, o Brasil é, sem dúvida, talvez depois dos Estados Unidos, o grande protagonista desse setor. Muito bom, muito obrigada ao Renato Teixeira e à Enpasa por estarem aqui e explicarem um pouco desse cenário que a gente começou a semana de estreia do CNN AgroNews falando sobre etanol de milho e agora a gente tem aqui um caso de investimento mesmo para mostrar para o nosso telespectador como que está o setor. É tendência, então. Exatamente. Acho que o etanol de milho chegou para ficar. E, de novo, o mundo vai precisar muito do Brasil no seu desafio de descarbonização. Vamos conversar muito ainda. Obrigada, Renato. Obrigado pelo convite. Até a próxima.